Piquerez se lesiona pela seleção uruguaia, lesão ligamentar. E ó, vou falar um bagulho pra vocês. Baita planejamento da nossa diretoria, hein? Agora vamos de Jefté daqui em diante. É torcer, né? E mais, o Anderson Barros falou sobre Nino e Danilo, principalmente sobre o Nino, e falou coisas interessantes, tá bom? Vou trazer tudo isso pra vocês em mais um vídeo aqui do nosso Covil. Vídeo, ó, oferecimento dos nossos membros, torne-se membro, R$4,99, você ajuda o nosso trabalho, participa do nosso grupo de WhatsApp e também tem seu nome aqui passando em todos os vídeos e em todas as lives solo, tá bom? Deixa o like, deixa o hype e um comentário, se inscreve aí no canal e bora pra mais um vídeo aqui do Covil. Anderson Barros participou do Bola da Vez da ESPN, que vai ao ar hoje, no sábado, né? Tô gravando isso de manhã, vai ao ar hoje às 20 horas, assistam, tá? Deve ser um baita de um programa. E a ESPN soltou esse corte aqui, onde ele fala sobre o zagueiro Nino. Vamos ver. O Nino é um jogador que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né? Até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit. Mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então eu acredito muito que essa operação... Com o Zenit, como é que a coisa está? Está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Palmeiras. Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube. Em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, mas só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, né? Saiu na época porque havia uma necessidade, lembra que a gente falou agora? Muitas vezes as coisas acontecem, quando vem propostas extremamente significativas, você tem que considerar, tá? Mas o Danilo hoje está num clube que atravessa algumas situações complicadas, né, no processo de gestão. Não acredito que ela possa evoluir nesse momento agora e não existe absolutamente nada além disso. Perfeito. Bom, bem legal o Barros tá falante assim, né, e sendo muito claro, né, ele sempre foi um cara que ensaboou muito, pouco aparecia e quando aparecia ensaboava muito, ele tá deixando tudo muito claro. Negociação com o Nino. O Palmeiras está otimista, os empresários do Nino estão otimistas, o próprio Nino está otimista, aparentemente, e a apuração da ESPN diz que se o Zenit for campeão mas do campeonato russo, lá onde ele disputa com o Krasnodar, ele está em segundo, um ponto atrás do Krasnodar, o Zenit toparia liberar. E aí a gente até já trouxe essa informação aqui, informação do Dil da Armada, de que assim que se resolver o campeonato russo, pode ser que o Zenit libere ele. E existem grandes chances do Nino ser reforço do Palmeiras após a Copa, tá? Porque o campeonato russo acaba em maio e aí em junho já tem a Copa. Então é o tempo dele ter as férias dele, não vai jogar Copa mesmo, né? Praticamente certo que não vai pra Copa. E aí depois da Copa ele já voltaria 100% aí, já depois de uma intertemporada para defender o Palmeiras. Boa notícia, hein? O que vocês acham? Vocês estão confiantes no Nino? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico Covil, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Piquerez sofreu uma entorse no tornozelo direito em Uruguai e Inglaterra, disputado em Wembley. Bielsa confirmou que é uma lesão ligamentar. Ele não joga o próximo compromisso e será liberado para retornar ao Brasil
e tratar no Verdão. É uma lesão ligamentar, mas nada de rompimento ligamentar, tá bom? É uma questão que é no ligamento, tá? Porque muitas vezes as pessoas confundem com um rompimento ou uma lesão, como foi o Murilo, por exemplo. Ele teve uma lesão ligamentar, mas foi uma lesão ligamentar que não teve um rompimento, então ele voltou rápido, ele voltou a atuar, muita gente achou que ia ficar muito tempo fora e voltou depois de 2 semaninhas. Então vamos ter calma, o Palmeiras ainda vai reavaliar o Piquerez, tá bom? Aqui, ó, a notícia do GE, ó, ele sai de maca chorando em amistoso do Uruguai. Provavelmente uma dor absurda, ele não tem noção do que foi, né? Talvez já pensando que perdeu a Copa e o susto, talvez seja isso. Mas a gente ainda não tem uma confirmação, né, do que é. Hoje talvez a gente tenha uma confirmação, o Palmeiras deve examinar ele. E aí a gente precisa debater sobre quem será o lateral esquerdo do Palmeiras nos próximos jogos, né? Baita planejamento da diretoria do Palmeiras, gente. Já quero saber a opinião de vocês. Ó, meu parceiro Amorim aqui postou isso aqui, ó. Piquerez chega no Brasil hoje e vai passar por exames para saber a gravidade da lesão no seu tornozelo. Ouvi de uma pessoa bem próxima ao atleta de que não foi nada grave. Vamos torcer e aguardar. Vamos torcer muito. Porque é muito, mas muito preocupante isso. E aí, só pra gente falar um pouco sobre os nossos laterais esquerdos, e aí já vai uma crítica à minha diretoria. Não se pode abrir mão de um Vanderlan e buscar um cara com a mesma característica, mesmo nível e mesma idade e experiência do que o Vanderlan. Hoje os nossos 2 laterais esquerdos são 2 jovens, um que acabou de subir da base, que é o Arthur, e o outro que acabou de subir da base do Fluminense, jogou um pouquinho ali na Escócia e veio pro Palmeiras. A gente não tem um lateral esquerdo reserva confiável. Então, cara, não tem a menor condição. E fora o que foi pago pelo GFT. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu vou trazer aqui uma comparação só pra gente ter uma ideia de quem pode jogar de Arthur e GFT. Já deixa a sua opinião aí. Quem você acha que pode ser o substituto do Piquerez, né? Nesses primeiros jogos, mesmo que não seja algo grave, ele deve perder esses primeiros jogos após a pausa da data FIFA. Não vai voltar jogando, é muito difícil. E aí a gente tem aqui, ó, Arthur versus GFT. 5 jogos para cada um, 4 como titular pro GFT, 3 pro Arthur. Passes certos, eles têm um número parecido, 89% pro Arthur, 88% pro GFT. Contribuições defensivas, 6 a 5,5 pro Arthur. Ações com bola, o Arthur é mais participativo, 56 contra 45. Isso é por jogo, tá? É uma média por jogo. E aqui, passes decisivos, eu fiz uma média por jogo. A cada jogo do Arthur, ele dá um passe decisivo, enquanto o GFT dá 0,75. Então, pelo menos na minha percepção, o Arthur é um moleque que arrisca mais. O GFT é meio burocrático. Acho que ele até tem a explosão, vai pra linha de fundo quando quer, mas não parece ter essa fome, né? Eu esperava mais do GFT nesse sentido, porque eu acho que qualidade de atacar a linha de fundo ele tem, pode ser explorado, mas eu vejo ele meio burocrático, parece que ele não tem fome, né? Eu tenho essa impressão, quero saber a opinião de vocês. O Arthur não, ele já entende cada oportunidade como, preciso dar o meu melhor, então ele arrisca mais. Só que o que me chama a atenção é que mesmo ele arriscando mais, 56 ações com bola contra 45, você percebe que ele toca mais na bola, ele produz mais passes decisivos, e ele tem um acerto de passes maior, mesmo arriscando mais, mesmo sendo menos burocrático. Então, para mim, apesar desses números serem muito parecidos, eles revelam o que para mim é a sensação que eu tenho, de que o Arthur arrisca mais do que o GFT, e ainda assim, quem arrisca mais costuma errar mais, e ainda assim ele tem mais acertos que o GFT, por pouco, mas o fato dele estar arriscando mais, ele deveria errar mais também, né? Então, esses números trazem para mim uma reflexão de que o Arthur deveria ser esse reserva imediato do Piquerez, e pelo que parece nos últimos jogos que o Piquerez não pôde jogar, né, ele teve um problema muscular aí antes da convocação da seleção uruguaia, foram 3 jogos sem Piquerez. O primeiro jogou o GFT, o segundo e o terceiro foram o Arthur. Então me leva a crer que o Arthur passou à frente do GFT nessa fila da lateral esquerda. Eu quero saber a opinião de vocês. E fala aí o que vocês acham do planejamento do Palmeiras. E agora? Vamos 2, 3 joguinhos sem Piquerez de novo e um lateral esquerdo da base? Porque a gente não tem um lateral esquerdo reserva à altura? Complicado, né? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Lembrando que aqui tem vídeos e lives de Palmeiras todos os dias, tá bom? Então se inscreve aqui no meu Covil e tamo junto. Avante palestra!